os homens das cavernas da época paleolítica que leiam, por exemplo, obras como as de Vitrúvio Polio, do século de Augusto, sobre arquitetura, nas quais as regras de proporção eram as ensinadas antigamente durante as iniciações. Se desejam conhecer essa arte verdadeiramente divina e compreender o profundo significado esotérico oculto em cada regra e em cada lei de proporção, homem algum descendente de habitante das cavernas paleolíticas teria sido capaz de desenvolver, por si só, uma ciência semelhante, mesmo no decurso de miríades sem conta de anos consagrados ao pensamento e à evolução intelectual. Foram os discípulos daqueles rishis e devas, encarnados na terceira raça raiz que, de geração em geração, transmitiram seus conhecimentos ao Egito e à Grécia, com a sua lei de proporção, atualmente perdida, da mesma forma que os iniciados da quarta raça, os Atlantes, os legaram aos Ciclopes, os filhos dos ciclos ou do infinito, cujo nome passou às gerações posteriores dos sacerdotes gnósticos. Graças à divina perfeição daquelas proporções arquitetônicas, puderam os antigos construir essas maravilhas dos séculos, os seus templos, pirâmides, santuários, criptas, cronleixes, cairns, altares, demonstrando que possuíam 405 conhecimento de forças mecânicas ante as quais a arte moderna não passa de um brinquedo de crianças, e a ciência de hoje, referindo-se a essas obras, diz que parecem o trabalho de um gigante de 100 mãos 460. É possível que os arquitetos modernos não se tenham descuidado inteiramente das regras de que se trata, mas lhes acrescentaram em inovações empíricas o bastante para destruir aquelas proporções exatas. Foi Marco Vitrúvio Polio quem deu à posteridade as regras de construção dos templos gregos erigidos aos deuses imortais, e os 10 livros de Vitrúvio sobre arquitetura, de um autor que, afinal de contas era um iniciado, só podem ser estudados esotericamente. Os círculos druídicos, os dolmens, os templos da Índia, do Egito e da Grécia, as torres e as 127 cidades da Europa em que o Instituto de França reconheceu uma origem ciclópica, são todos obras de sacerdotes arquitetos iniciados, descendentes daqueles que foram em outro tempo instruídos pelos filhos de Deus e chamados, muito justamente, construtores. Eis o julgamento da posteridade sobre esses descendentes. Não usavam argamassa, nem cimento, nem ferro, nem aço, para cortar as pedras. E no entanto foram elas trabalhadas com tal habilidade que em muitos pontos mal se percebem as junturas, embora muitas dessas pedras, como no Peru, tenham 38 pés de comprimento, 18 de largura e 6 de 460 Kenali, Buxovod, Pag. 118, 406, espessura. Nos muros da fortaleza de Cusco há pedras ainda maiores 461. E também, o Poço de Siena, construído há 5.400 anos, quando a região estava exatamente sob o trópico, o que se não verifica hoje, o foi de tal forma que, ao meio-dia, no momento preciso do solstício, todo o disco do Sol se refletia em sua superfície, obra que a ciência conjugada de todos os astrônomos da Europa não seria hoje capaz de levar a cabo. 462. Apesar de estes assuntos só terem sido tocados ligeiramente em Isis sem véu, não será demais recordar ao leitor o que lhe dissemos 463 a respeito de certa ilha sagrada da Ásia Central, e indicar-lhe, para outras minúcias, o capítulo sobre os Filhos de Deus e a Ilha Sagrada, no volume 2, instância 9. Contudo, algumas explicações, ainda que fragmentárias, ajudarão o estudante a ter, desde já, um vislumbre de percepção do mistério, para mostrar, com suficiente clareza, pelo menos um dos pormenores que dizem respeito aos misteriosos filhos de Deus. Mencionaremos que era destes Brahmaputras que pretendiam descender os elevados Dvijas, os Brahmanes iniciados da antiguidade, enquanto que os Brahmanes modernos querem fazer crer às castas inferiores que eles saíram diretamente da boca de Brahma. Tal ensinamento esotérico, acrescentando-se ainda que, muito embora descendessem aqueles espiritualmente, é óbvio, dos filhos da vontade da Yoga, com o tempo se 461 Acosta, vi, 14, 462 Kenyali, e Biden, 463 e 587-93, 407, dividiram em sexos opostos, como fizeram mais tarde seus próprios progenitores, criados pelo poder de Kriya Shakti. Nada obstante, os seus degenerados descendentes conservaram, até os nossos dias, o maior respeito e veneração para com a função procriadora, que ainda encaram como uma cerimônia religiosa.
quando os povos mais civilizados a consideram um ato meramente animal. Comparem-se, a este respeito, as ideias e as práticas ocidentais com as instituições de Manu no tocante às regras do Grihastha ou da vida conjugal. O verdadeiro Brahmani é, portanto, aquele cujos 7 antepassados beberam o sumo da planta da lua, Soma, e é um Trisuparna, porque compreendeu o segredo dos Vedas. E, até hoje, sabem os Brahmanes que, estando adormecida a inteligência psíquica e física desta raça durante os seus primórdios, e não se tendo ainda desenvolvido a sua consciência, as concepções espirituais se achavam por completo desligadas do ambiente físico, que o homem divino habitava em sua forma animal, apesar de humana aparência exterior, e que, se nele existia instinto, não havia a consciência do eu para iluminar as trevas do quinto princípio latente. Quando os senhores da sabedoria, movidos pela lei da evolução, infundiram nele a centelha de consciência, o primeiro sentimento que se manifestou foi o de solidariedade, de unidade com os seus criadores espirituais. Assim como os primeiros sentimentos do filho se dirigem para a mãe que o amamenta, do mesmo modo as primeiras aspirações da consciência despertada no homem primitivo se voltavam para aqueles cuja substância ele sentia dentro de si mesmo, embora existissem à parte e independentes dele. Desse sentimento brotou a devoção, que foi assim o primeiro e principal motor da natureza humana, o único que é natural no coração do homem, que lhe é inato e que se observa igualmente na criança e no filhote do animal. Este 408 sentimento de aspiração instintiva e irresistível no homem primitivo foi descrito pela Pena de Carlin traços maravilhosos, que poderíamos dizer intuitivos. O grande coração antigo, como parece o de uma criança em sua simplicidade, e o de um homem em sua profunda e solene gravidade. O céu está sobre ele em qualquer parte da terra onde vá ou onde resida, e da terra faz para si mesmo um templo místico, e de todas as coisas terrenas como que um culto. Visões de gloriosas criaturas resplandecem à luz diuturna do sol, voejam ainda os anjos, levando mensagens de Deus entre os homens. A maravilha e o encantamento rodeiam o homem. Ele vive em um ambiente de milagre. 464. Uma grande lei de dever, tão elevada quanto estes dois infinitos, o céu e o inferno, reduzindo e aniquilando tudo. Mas era uma realidade, e ainda é, só um invólucro pereceu. A essência persiste através do tempo e da eternidade. 465. Persiste, sem dúvida, e vive com toda a sua energia e poder indestrutível no coração do ariano asiático, oriundo diretamente da terceira raça, por seus primeiros filhos nascidos da mente, os frutos de Kriya Shakti. À medida que os tempos se passaram, a casta sagrada dos iniciados produziu, se bem que raramente de idade em idade, aquelas criaturas perfeitas, seres à parte, interiormente, apesar de iguais, exteriormente, aos seus progenitores. Na infância da terceira raça primitiva, 464, o que era natural aos olhos do homem primitivo passou a ser um milagre para nós, e o que para ele era um milagre nunca poderia ser expresso em nossa linguagem. 465 Past and Present, Pare. 104. 1874. 409. Um ser de mais elevada estirpe faltava que fosse então criado, consciente do próprio pensamento, ainda maior pelo coração, feito para reinar, soberano, apto para os outros comandar. Foi chamado à existência um veículo perfeito e adequado para a encarnação de habitantes de esferas mais elevadas, que logo passaram a morar nestas formas, nascidas da vontade espiritual e do poder natural e divino no homem. Era um filho do espírito puro, mentalmente extrema de toda a eiva de elementos terrenos. Só sua constituição física pertencia ao tempo e à vida, pois sua inteligência provinha diretamente do alto. Era a árvore vivente da sabedoria divina, sendo, portanto, comparável à árvore do mundo das lendas nórdicas, que não podia secar e morrer antes que se travasse a última batalha da vida, embora as suas raízes fossem continuamente trituradas pelo dragão Nidhogg. Porque até o primeiro e sagrado filho de Kriya Shakti tinha um corpo corroído pelos dentes do tempo, mas as raízes do seu interno permaneciam sempre fortes e inalteradas, pois cresciam e se estendiam para o céu, e não sobre a terra. Ele foi o primeiro dos primeiros, e a semente de todos os demais. Houve outros filhos de Kriya Shakti, produzidos por um segundo esforço espiritual, mas o primeiro continuou sendo até hoje a semente da sabedoria divina, o único e supremo entre os terrestres filhos da sabedoria. Nada mais podemos dizer sobre este assunto, exceto que em todas as épocas, sim, a nossa inclusive, tem existido grandes inteligências,
que apreenderam com exatidão o problema. 410. Mas, como chegou o nosso corpo físico ao estado de perfeição em que o vemos agora, através de milhões de anos de evolução, naturalmente, mas nunca passando pela animalidade, como ensinam os materialistas. Pois, como disse Carlyle, a essência de nosso ser, o mistério do que em nós se chama o eu, onde as palavras para o exprimirem é um sopro do céu, o ser supremo que se revela no homem. Este corpo, estas faculdades, esta vida que possuímos, não será tudo isto como que uma vestimenta para aquilo que não tem nome. O sopro do céu, ou melhor, o sopro de vida chamado Nephesh pela Bíblia, está em cada animal, em cada molécula animada e em cada átomo mineral. Mas nenhum destes seres ou coisas possui, como o homem, consciência de natureza idêntica daquele ser supremo 466, e nenhum possui, em sua forma, essa harmonia divina que existe no homem. Já o dizia Novalis, e, depois dele, ninguém o repetiu melhor do que Carlyle. Só há um templo no universo, e é o corpo do homem. Nada é mais sagrado do que esta forma. Nós tocamos o céu quando pomos a mão sobre o corpo humano. Soará isto como uma simples figura retórica, mas não é. Se 466 não há nação alguma no mundo em que o sentimento de devoção ou de misticismo religioso seja mais desenvolvido e mais ostensivo que no povo hindu. Veja-se o que disse Max Muller em seus livros sobre essa característica nacional. Tal sentimento é uma herança direta dos homens primitivos conscientes da terceira raça. 411. Meditarmos bem, veremos que é um fato científico, a expressão ponto da verdade integral das coisas. Somos o milagre dos milagres, o grande mistério inescrutável. 467. Instância 7. Os progenitores do homem na terra. 1. Observa o começo da vida uniforme senciente. A. Primeiro, o divino. B. 468. O que procede do espírito mãe. 469. Depois, o espiritual. 470. C. 471. Os 3 provindos do 1, D. Os 4 do 1, I. E os 5, F. De que procedem os 3, os 5 e os 7, G. São os triplos e os quádruplos em sentido descendente. Os filhos nascidos da mente do primeiro Senhor. 472. Os 7 radiantes. 473. São eles o mesmo que tu, eu, ele, Olano. Os que velam sobre ti tua mãe. Bilmi 474. A hierarquia dos poderes criadores divide-se esotericamente em 7, 4 e 3, compreendidas nas 12 grandes ordens simbolizadas pelos 12 signos do zodíaco. Estas 7 ordens da escala manifestada relacionam-se com os 7 planetas. Todas se acham subdivididas em inumeráveis grupos de seres divinos espirituais, semi-espirituais e etéreos. 467 lecturas 1 e 2. 468 veículo. 469 Atman. 470 Atma Abudi, alma espiritual. Tem relação com os princípios cósmicos. 471 e mais. 472 Avalokiteshvara. 473 construtores. Os 7 rishis criadores, agora relacionados com a constelação da Ursa Maior. 474 A Terra. 412 no Grande Quaternário, ou os 4 corpos e as 3 faculdades, esotericamente, de Brahma, e o Panchasya, os 5 Brahmas ou os 5 Dhyani. Budas. No sistema budista, há uma ligeira indicação das principais dessas hierarquias. O grupo mais elevado compõe-se das chamas divinas, também mencionadas como leões do fogo e leões da vida, e cujo esoterismo está configurado no signo zodiacal de Leo. É o núcleus do mundo superior divino. São os sopros ígneos sem forma, idênticos, sob certo aspecto, a tríade sepirotal superior, que os cabalistas situam no mundo arquétipo. A mesma hierarquia, com os mesmos números, se encontra no sistema japonês, nos princípios ensinados pelas seitas shintoístas e budistas. Nesse sistema, a antropogênese precede a cosmogênese, pois o divino se submerge no humano e, a meio caminho de sua descida na matéria, cria o universo visível. Os personagens legendários, como observa reverentemente Onoe, devem ser considerados como a encarnação estereotipada da doutrina superior, secreta, e de suas verdades sublimes. A exposição completa desse antigo sistema tomar-nos-ia demasiado espaço, diremos, contudo, algumas palavras. O que se segue é uma espécie de quadro sinóptico e bastante resumido dessa antropocosmogênese,
em que se observa com clareza até que ponto os povos mais distanciados repetem o eco do mesmo ensinamento arcaico. Quando tudo ainda era caos, contam, 3 seres espirituais surgiram na cena da futura criação. Primeiro, Amino Ninaka no Shinokami, o divino monarca do céu central. Segundo, Takamio no Zubi no Kami, a progênie exaltada, imperial e divina, do céu e da terra. Terceiro, Kanmumi Muzubi no Kami, a progênie dos deuses. Simplesmente. 413. Tais seres careciam de forma e de substância. A nossa tríade era com acento circunflexo pá, pois nem a substância celeste nem a terrestre estavam ainda diferenciadas, e a essência das coisas não tinha sido formada. B. No Zoar, que, tal como agora se acha, compilado e reeditado por Moisés de León, no século XIII, com auxílio de gnósticos cristãos da Síria e da Caldeia, e corrigido e revisto mais tarde por muitas mãos cristãs, só é um pouco menos esotérico que a própria Bíblia. No Zoar, dizíamos, aquele divino veículo já não se apresenta como no livro dos números caldeu. Verdade é que Ain Sop, o nada absoluto e sem limites, utiliza também a forma do Uno, o homem celeste, manifestado, a causa primeira, como sua carruagem, em hebreu Merkabah, em sânscrito Vana, para descer e manifestar-se no mundo dos fenômenos. Mas os cabalistas não esclarecem como pode o absoluto servir-se do que quer que seja, nem exercer algum atributo, visto que, como absoluto, carece inteiramente de atributos. Não explicam tampouco o que realmente seja a causa primeira, o Logos de Platão, a ideia original e eterna, que se manifesta por meio de Adão Kadmon, o segundo Logos, por assim dizer. No livro dos números se explica que Ain, em Oior, é o único existente por si mesmo, e que o seu oceano, o bitos dos gnósticos, chamado Propator, não é senão periódico. Este último é Brahma, como diferenciado de Brahman ou para Brahman é o abismo, a origem da luz ou Propator, que é o Logos não manifestado ou a ideia abstrata, e não Ain Sop, cujo raio se serve de Adão, Kadmon macho e fêmea, ou Logos manifestado, ou universo objetivo, como de uma carruagem, para que se possa manifestar. Mas nos Zoar lemos a seguinte incongruência: Senhor ocultatus est, et absconditus, microposopus manifestus est. 414. Et non manifestus 475. É um sofisma, pois que o microposopus, o microcosmo, somente pode existir durante suas manifestações, sendo destruído durante os Mahapralayas. A Kabbalah de Rosenroth, em vez de guia, é frequentemente origem de confusão. A primeira ordem é a divina, como no sistema japonês, no egípcio e em cada uma das antigas cosmogonias. Nesta chama divina, que é um, são acesos os 3 grupos descendentes, tendo sua essência potencial no grupo superior. Eles aparecem, nesse momento, como entidades distintas e separadas. São chamados as Virgens da Vida, a Grande Ilusão, etc. E, coletivamente, a Estrela de 6 pontas. Esta última, em quase todas as religiões, é o símbolo do Logos como primeira emanação. Na Índia, é o signo de Vishnu, o chakra ou roda, e na Cabala, o emblema do tetragramaton, o de 4 letras, ou, metaforicamente, os membros do microposopo, que são 10 e 6, respectivamente. Os últimos cabalistas, e em especial os místicos cristãos, deturparam de maneira lamentável este magnífico símbolo. E o microposopo, que, visto sob o ângulo filosófico, é inteiramente distinto do Logos não manifestado e eterno, o Uno, com o Pai, acabou sendo, depois de séculos de sofismas e de paradoxos, considerado como uno com Jeová, o Deus único vivente. Quando Jeová, afinal de contas, não é mais que o Biná, um sepira feminino. Nunca será demais insistir neste ponto, para que o leitor o grave bem. Os 10 membros do homem celeste são os 10 Sepirot, mas o primeiro homem celeste é o espírito não manifestado do universo, não devendo jamais ser desvirtuado e confundido com o microposopo, a face ou aspecto menor, o protótipo do homem no plano terrestre. O 475 Roserot, Liber Mysterii, 4. E 415 Microposopo, como dissemos, é o Logos manifestado, e há muitos destes Logos. Deles nos ocuparemos mais tarde. A estrela de 6 pontas relaciona-se com as 6 forças ou poderes da natureza, com os 6 planos, princípios etc. etc., todos sintetizados pelo 7 no ponto central da estrela. Todos, incluindo as hierarquias superiores e inferiores, emanam da Virgem Celeste, a grande mãe em todas as religiões. O andrógeno,
O Sepir Adão, Kadmon. Sepir é a coroa, Keter, mas somente no princípio abstrato, como um X matemático, a quantidade desconhecida. No plano da natureza diferenciada, ela é a imagem feminina de Adão Kadmon, o primeiro andrógeno. A Cabala ensina que o Fiat Lux 476 se refere à formação e à evolução do Sepirot, e não à luz como o oposto das trevas. Diz o Rabino Simeão, ó companheiros, o homem, como emanação, era ao mesmo tempo homem e mulher, Adão, Kadmon verdadeiramente, e este é o sentido das palavras. Faça-se a luz, e a luz foi feita. E é este o homem duplo 477. Em sua unidade, a luz primordial é o mais elevado dos princípios. O sétimo, Dev Prakriti, a luz do Logos não manifestado. Mas, em sua diferenciação, passa a ser Fuat os 7 filhos. O primeiro é simbolizado pelo ponto central, no triângulo duplo. O segundo, pelo hexágono, ou 6 membros do microposopo. E o sétimo é Malkut, a esposa dos cabalistas cristãos, ou a nossa terra. Donde as expressões 476 Gênesis e 477 Azugiaus de Enzoar, Pags 13 e 15. 416. O primeiro depois do é o fogo divino. O segundo, o fogo com o éter. O terceiro é composto de fogo, éter e água. O quarto, de fogo, éter, água e ar. O não se ocupa dos globos habitados pelo homem, mas das esferas internas e invisíveis. O primogênito é a vida, o coração e o pulso do universo. O segundo é sua mente e consciência. Esses elementos, fogo, água etc., não são os nossos elementos compostos, e aquela consciência não tem nenhuma relação com a nossa. A consciência do manifestado, se não é absoluta, e ainda não condicionada. Mar, a mente universal, é a primeira produção do Brahma Criador, como também a de Pradana, a matéria não diferenciada. C, a segunda ordem de seres celestes, os do fogo e do éter, que correspondem ao espírito e alma, ou Atma Buddhi, e cujo nome é legião, ainda carecem de forma, sendo, porém, mais distintamente substanciais. Constituem a primeira diferenciação na evolução secundária ou criação, que é uma palavra enganosa. Como o nome indica, são os protótipos dos jivas ou monadas que se encarnam, sendo formados pelo espírito flamante da vida. Qual a luz pura do sol, o raio passa através deles, que lhe proporcionam o seu veículo futuro, a alma divina. Buddhi, acham-se diretamente relacionados com as legiões do mundo superior de nosso sistema. Destas unidades duplas emanam as tríplices. Na cosmogonia japonesa, quando no meio da massa caótica aparece um núcleo em forma de ovo, que contém o germe potencial de toda a vida, é o triplo que se diferencia. O princípio, e o masculino etéreo sobe, e o princípio feminino, em 417, mais material e grosseiro, se precipita no universo da substância, processando-se uma separação entre o celeste e o terrestre. Deste, o feminino, a mãe, nasce o primeiro ser objetivo e rudimentar. É etéreo, sem forma nem sexo, no entanto, é dele e da mãe que nascem os 7 espíritos divinos, dos quais emanarão as 7 criações, exatamente do mesmo modo que, no Codex Nazaré a ligadura é de carabitanos e da mãe espíritos que nascem os 7 espíritos mal dispostos. Materiais. Seria por demais extenso darmos aqui os nomes japoneses, mas, devidamente traduzidos, figuram na seguinte ordem. 1. O celibatário invisível, que é o Logos criador do Pai que não cria, ou a potencialidade criadora desse último, manifestada. 2. O Espírito, ou Deus, dos abismos sem raios, caos, que converte em matéria diferenciada, ou material para mundos, e também no reino mineral. 3. O espírito do reino vegetal, da vegetação abundante. 4. O espírito da terra e o espírito das areias, seres de natureza dupla. A primeira encerrando a potencialidade do elemento masculino, e a segunda a do elemento feminino. Estes dois elementos eram, ainda inconscientes de que fossem dois. Em tal dualidade se continham a Izunugai no Kami, o ser masculino, obscuro e musculoso. B. Ekuai no Kami, o ser feminino, branco, mais fraco e delicado. Em seguida, 5 e 6. Os espíritos andrógenos ou de duplo sexo. 418. 7. O sétimo espírito, o último emanado da mãe, e que aparece como a primeira forma divina e humana com características definidas de varão e mulher. Foi a sétima criação, como nos Puranas,
em que o homem é a sétima criação de Brahma. Estes Tisanajitsa não me desceram ao universo pela ponte celeste, a Via Láctea, a Tsanagi, avistando embaixo uma caótica massa de nuvens e de água, cravou no meio delas a sua lança coberta de pedras preciosas, e a terra seca apareceu. Então os dois se separaram para explorar o Nokoro, o mundo ilha, novamente criado. Omue, tais são as fábulas esotéricas japonesas, a crosta que oculta a mesma verdade contida na doutrina secreta. A terceira ordem corresponde a Atma Buddhimanas, espírito, alma e inteligência, é chamada a tríade, e a quarta ordem é formada pelas entidades substanciais. É o grupo mais elevado entre os Ryu com acento circunflexo paz, formas atômicas. É o viveiro das almas humanas, conscientes e espirituais. São chamados os jivas imortais e constituem, por intermédio da ordem que lhes é inferior, o primeiro grupo da primeira legião setenária, o grande mistério do ser humano consciente e intelectual. Pois este último é o campo em que jaz oculto, em sua privação 478, o germe que irá cair na geração. Este germe converteu-se-á na força espiritual que, na célula física, guia o desenvolvimento do embrião e é a causa da transmissão das faculdades. 478 em potência, não manifestado. 419 hereditárias, e de todos os atributos inerentes ao homem. Não quer isso dizer que o ocultismo ensine ou aceite a teoria darwinista da transmissão das faculdades adquiridas. Para os ocultistas, a evolução segue linhas inteiramente diferentes. Segundo o ensinamento esotérico, o físico evoluciona gradualmente do espiritual, mental e psíquico. Esta alma interna da célula física, o plasma espiritual que domina o plasma germinal, é a chave que deve um dia abrir as portas daquela terra incógnita do biologista, até agora considerado um obscuro mistério da embriologia. É digno de nota que, se a química moderna rejeita, por supersticiosa, a teoria do ocultismo, e também da religião, relativamente aos seres substanciais e invisíveis, chamados anjos, elementais, etc., sem naturalmente se deter na filosofia dessas entidades incorpóreas, ou sobre ela meditar, foi, não obstante, inconscientemente obrigada, pela observação e pelas descobertas que se fizeram, a reconhecer e adotar a mesma razão de progressão e de ordem e evolução dos átomos químicos, ensinada pelo ocultismo quanto aos seus dhyanas e os seus átomos, sendo a analogia a sua lei primeira. Conforme há pouco vimos, o primeiro grupo dos anjos Ryu com acento circunflexo pai quaternário, adicionando-se mais um elemento a cada ordem, em escala descendente. Analogamente, são os átomos, de acordo com a nomenclatura química, monoatômicos, diatômicos, triatômicos, tetratômicos etc., à medida que vão descendo na escala. Convém lembrar que o fogo, a água e o ar do ocultismo, os chamados elementos da criação primária, não são os elementos compostos que existem na Terra, mas elementos numéricos homogêneos, os espíritos dos elementos terrestres. Vêm depois os grupos ou legiões setenárias. Se dispostos em um diagrama, em linhas paralelas com os átomos, veremos que as naturezas 420 destes seres correspondem, em sua escala de progressão decrescente, e de modo matematicamente idêntico, quanto à analogia, aos elementos compostos. É claro que isto somente pode observar-se em diagramas organizados por ocultistas, porque, se a escala de seres angélicos fosse colocada paralelamente à dos átomos químicos da ciência, desde o hipotético ao urano traço, certamente que haveria diferenças. No plano astral, os últimos só encontram correspondentes nas 4 ordens inferiores, os 3 princípios mais elevados do átomo, ou melhor, da molécula ou elemento químico, são perceptíveis unicamente ao auxílio do Dhamma iniciado. Mas, se a química quisesse ir pelo caminho verdadeiro, teria que corrigir seu esquema tabular, para dar-lhe consonância com o dos ocultistas, o que, sem dúvida, se recusaria a fazer. Na filosofia esotérica, cada partícula física depende de seu correspondente número superior, o ser a cuja essência pertence, e, em cima como embaixo, o espiritual evolve do divino, o psicomental do espiritual, tingido em seu plano inferior pelo astral traço, seguindo toda a natureza, a animada e a inanimada, em aparência, o seu processo evolutivo em linhas paralelas, e retirando os seus atributos tanto de cima como de baixo. O número 7, aplicado ao termo legião setenária, referido acima, não compreende somente 7 entidades, mas também 7 grupos ou legiões, como já explicamos. O grupo mais elevado,
o dos Asuras nascidos do primeiro corpo de Brahma, que se converteu em noite, é setenário, isto é, divide-se, como o dos Pitris, em 7 classes, das quais 3 são aro com acento circunflexo pá, sem corpo, e 4 possuem corpo. 479. São eles mais propriamente os nossos Pitris, antepassados, que os Pitris, que projetaram o primeiro homem físico. 479. Veja-se Vishnu Purana, livro I. 421. F. A quinta ordem é sobremodo misteriosa, relacionada, que é, com o pentágono microcósmico, a estrela de 5 pontas, que representa o homem. Na Índia e no Egito, estes Dhyanis estavam associados ao crocodilo, e sua morada era no Capricórnio. Mas, na astrologia hindu, esses termos são transmutáveis, pois o 10º signo do zodíaco, que é chamado Makara, pode ser traduzido livremente por crocodilo. A palavra chega a ser interpretada de várias maneiras em ocultismo, como se verá mais adiante. No Egito, o defunto, que tinha por símbolo o pentagrama ou a estrela de 5 pontas, correspondentes aos membros do homem, era apresentado emblematicamente sob a aparência de um crocodilo, em que se transformava Sebek, ou Sevek, o sétimo, como diz Gerald Massey, atribuindo-lhe o tipo da inteligência, e na realidade um dragão, e não um crocodilo. É o dragão da sabedoria, humanas, a alma humana, a mente, o princípio inteligente, o quinto princípio em nossa filosofia esotérica. No livro dos mortos ou ritual, o defunto osirificado, que aparece sob o emblema de um deus em forma de múmia com cabeça de crocodilo, assim fala: eu sou o crocodilo que preside ao medo. Eu sou o Deus crocodilo que traz a sua alma entre os homens. Eu sou o Deus crocodilo que veio para destruir. É uma alusão à destruição da pureza espiritual e divina, quando o homem adquire o conhecimento do bem e do mal, e também aos deuses ou anjos caídos de todas as teogonias. 422. Eu sou o peixe do grande Urus como Macarel, crocodilo ou veículo de Varuna. Eu estou submergido em Sequem. 480. A última frase corrobora e repete a doutrina do budismo esotérico, com aludir diretamente ao quinto princípio, manas, ou melhor, a parte mais espiritual de sua essência, que se submerge em Atma Buddhi, é por ele absorvida e com ele se identifica após a morte do homem. Pois Sequem é a residência, ou louca, do Deus Quem, Horus Osíris ou pai e filho, daí o Devachan de Atma Buddhi. No Livro dos Mortos, vê-se o defunto entrar em Sequem com Horus Tot e sair como espírito puro. Diz o defunto: eu vejo as formas de mim mesmo com vários homens que se transformam eternamente. Eu conheço este capítulo. Aquele que o conhece assume toda a espécie de formas viventes. 481. E, dirigindo-se com uma fórmula mágica ao que no esoterismo egípcio se chama o coração ancestral, ou o princípio que reencarna, o ego permanente, diz: mas o defunto, ó coração meu coração ancestral, tu que és necessário às minhas transformações, não te separes de mim. Ante o guardião das balanças, tu és a minha personalidade. 480. Capitão Uxi. 481. Capitão Shiv. 29. 30. 423. Dentro do meu peito, o divino companheiro que vela sobre as minhas carnes, corpos. 482. Em Sequem que está oculta a face misteriosa, o homem real. Subjacente à falsa personalidade, o crocodilo tríplice do Egito, o símbolo da trindade superior ou tríade humana, Atma, Buddhi e Manas. Uma das explicações do verdadeiro significado oculto desse emblema religioso egípcio descobre-se facilmente. O crocodilo é o primeiro a esperar e receber os raios ardentes do sol da manhã, e logo passou a personificar o calor solar. O surgir do sol era como a chegada na terra entre os homens da alma divina que anima os deuses. Daí aquele estranho simbolismo. A múmia tomava a cabeça de um crocodilo para mostrar que era uma alma que chegava à terra. Em todos os antigos papiros, é o crocodilo chamado Sebek. Sétimo, a água simboliza também, esotericamente, o quinto princípio, e, conforme já dissemos, Gerald Massey demonstra que o crocodilo era considerado a sétima alma, a alma suprema das 7, o vidente invisível. Mesmo esotericamente, Sequem é a morada do Deus Quem, e quem é Horus que vinga a morte de seu pai Osíris, e que, portanto, castiga o homem pelos seus pecados quando ele se torna uma alma desencarnada. Assim, o defunto osirificado converte-se no Deus Quem, que ceifa o campo de Anhou, isto é, que colhe a sua recompensa ou seu castigo, pois esse campo é o sítio celeste, Devachan, onde o morto recebe o trigo,
o alimento da justiça divina. Supõe-se que o quinto grupo dos seres celestes encerra-se os duplos atributos dos aspectos espiritual e físico do universo. Os dois polos, por assim dizer, de Marte, a inteligência universal, e a natureza dual do homem, a espiritual e 482 e Biden. 3435, 424, a física. E é por isso que o seu número 5, duplicado e convertido em 10, o relaciona com Makara, o 10º signo do zodíaco. G. A sexta e a sétima ordens participam das qualidades inferiores do quaternário. São entidades conscientes e etéreas, tão invisíveis quanto o éter, como os ramos de uma árvore. Elas brotam do primeiro grupo central dos 4. Por seu turno fazem brotar de si inúmeros grupos secundários, dos quais os inferiores são os espíritos da natureza, ou elementais, de espécies e variedades infinitas, desde os informes e insubstanciais, os pensamentos ideais de seus criadores, até os atômicos, organismos invisíveis à percepção humana. Estes últimos são considerados os espíritos dos átomos, constituindo o primeiro degrau que antecede o átomo físico. Criaturas sencientes, se não inteligentes, todos estão sujeitos ao karma, e devem esgotá-lo em cada ciclo. Ensina a doutrina secreta que não existem seres privilegiados no universo, assim em nosso sistema como nos outros, assim nos mundos externos como nos mundos internos. 483. Seres privilegiados à maneira dos anjos da religião ocidental ou dos judeus. Um dia, Shoah não surge ou nasce como tal, subitamente, no plano da existência, isto é, como um anjo plenamente desenvolvido, mas veio a ser o que é. A hierarquia celeste do Manvantara atual ver-se-á transportada, no próximo ciclo de vida, a mundos superiores, e dará lugar a uma nova hierarquia composta dos eleitos de nossa humanidade. A existência é um ciclo interminável no seio da eternidade absoluta, em que se movem inúmeros ciclos internos, finitos e condicionados. Deuses criados como tais não demonstrariam nenhum mérito pessoal em ser deuses. Semelhante classe de seres, perfeitos unicamente em virtude da 483. O mundo considera-se mundo superior não por causa de sua localização, mas por sua essência ou qualidade. O profano, no entanto, entende esse mundo como céu, colocando-o por cima de nossas cabeças. 425. Natureza imaculada e especial que lhes fosse inerente, em face de uma humanidade que luta e sofre, e ainda das criaturas inferiores, seria o símbolo de uma injustiça eterna de caráter inteiramente satânico, um crime para todo sempre presente, uma anomalia e uma impossibilidade na natureza. Portanto, devem os 4 e os 3 encarnar-se como todos os demais seres. Por outra parte, este sexto grupo é quase inseparável do homem, que dele retira todos os seus princípios, exceto o mais elevado e o inferior, ou seja, o seu espírito e o seu corpo. Os 5 princípios humanos do meio constituem a própria essência dos Dhyanis. Paracelso dá-lhes o nome de flaga e ligadura, os cristãos, o de anjos da guarda, os ocultistas, o de pitris, antepassados. São os Dhyanshans, sextuplos, que possuem na composição de seus corpos os 6 elementos espirituais. São, portanto, idênticos ao homem, menos o corpo físico. Só o raio divino, Atman, provém diretamente do Uno. Perguntar-se-á, como pode ser? Como é possível conceber que estes deuses sejam, ao mesmo tempo, suas próprias emanações e seus eus pessoais? Será em sentido idêntico ao do mundo material, em que o filho é, de certo modo, o próprio pai, visto ser o seu sangue, o osso de seus ossos e a carne de sua carne. A isso respondem os mestres, em verdade. Assim é, mas só depois de penetrar no âmago do mistério do ser é que se pode ter a perfeita compreensão desta verdade. 2. O raio único multiplica os raios menores. A vida precede a forma, e a vida sobrevive ao último átomo. 484. Através dos raios inumeráveis. 484 da forma. O STH com acento circunflexo Lacharira o corpo externo. 426. O raio da vida. O 1. Semelhante ao fio que passa através de muitas contas. 485. Este sloka exprime o conceito, puramente vedantino, conforme já explicamos alhures, de um fio de vida, SU com acento circunflexo Tratma, passando através de sucessivas gerações. Como explicar? Recorrendo a uma comparação, a um exemplo familiar, ainda que necessariamente imperfeito, como todas as analogias de que dispomos. Antes de fazê-lo, porém,
Indagaremos se há quem tenha por antinatural, ou ainda por sobrenatural, o processo de crescimento e de transformação do feto até que se torne uma criança sadia, com várias libras de peso, de que se desenvolve ela, da segmentação de um óvulo infinitamente pequeno e de um espermatozoide. Vemos em seguida que a criança cresce até ser um homem, de 5 a 6 pés de altura. O mesmo se dá com a expansão atômica e física do microscopicamente pequeno em algo de grandes proporções, do invisível à vista, desarmada no que é visível e objetivo. A ciência tem resposta para tudo isso. Acreditamos que sejam suficientemente corretas as suas teorias embriológicas, biológicas e fisiológicas, tanto quanto possa confirmar exata observação dos fatos. Entretanto, as duas principais dificuldades da ciência embriológica, a saber, quais são as forças que atuam na formação do feto, e qual é a causa da transmissão hereditária das semelhanças física, moral ou mental, nunca foram resolvidas de maneira satisfatória, e jamais o serão até o dia em que os cientistas se dignarem de aceitar as teorias ocultas. Mas, se aquele fenômeno físico a ninguém causa espanto, embora intrigue os embriólogos porque haveria de considerar 485 pérolas, no manuscrito de 1886, 427, se onde parecer mais impossível nosso desenvolvimento intelectual e interno, a evolução do humano espiritual no divino espiritual. Mal avisados estariam os materialistas e os evolucionistas da escola de Darwin se aceitassem as novas teorias do professor Weismann, autor de Beitrar contre Magie, zur Descendenzlehre, no tocante a um dos mistérios da embriologia que acabamos de mencionar, e que ele supõe ter resolvido. Ora, quando for encontrada a solução exata, terá a ciência entrado no verdadeiro domínio do oculto, saindo para sempre da região do transformismo, tal como ensinado por Darwin. As duas teorias são inconciliáveis, do ponto de vista do materialismo. Considerada, porém, do ponto de vista do ocultismo, a nova teoria soluciona todos aqueles mistérios. Os que não estão a par das descobertas do professor Weismann, que já foi um dos mais entusiastas darwinistas, devem ler as suas obras. O filósofo e embriólogo alemão, passando sobre as opiniões de Hipócrates e Aristóteles, seguindo em linha reta até os ensinamentos dos antigos arianos, mostra como uma célula infinitesimal, entre 1 milhão de outras, trabalha pela formação de um organismo, determinando por si só, e sem nenhum auxílio, pela segmentação e multiplicação constante, a imagem correta do futuro homem ou animal, com as suas características físicas, mentais e psíquicas. É essa célula que imprime, na fisionomia e na forma do novo indivíduo, os traços dos pais ou de algum passado distante. É também essa célula que transmite as idiosincrasias intelectuais e mentais dos pais, e assim sucessivamente. Semelhante plasma é a parte imortal do nosso corpo, desenvolvendo-se por um processo de assimilações sucessivas. A teoria de Darwin, que considera a célula embriológica como a essência ou extrato de todas as demais células, foi posta de lado, por incapaz de explicar as transmissões hereditárias. Só há duas maneiras de esclarecer o mistério da 428 hereditariedade. Ou a célula germinal é dotada da faculdade de atravessar todo o ciclo de transformações que conduz à elaboração de um organismo separado. Depois a reprodução de células germinais idênticas. Ou estas células germinais não têm, de modo algum, sua gênese no corpo do indivíduo, mas procedem diretamente da célula germinal hereditária, transmitida de pai a filho através de muitas gerações. Foi esta última hipótese admitida por Weismann, em que baseou os seus trabalhos, sustentando que tal célula representa a parte imortal do homem. Até aí, muito bem, mas, uma vez aceita essa teoria, que é quase correta como explicarão os biologistas o primeiro aparecimento daquela célula eterna, a não ser que o homem cresça à semelhança do imortal Topsy e não tenha nascido, mas caído das nuvens, como terá surgido nele aquela célula embriológica. Completar o plasma físico a que nos vimos referindo, a célula germinal do homem inclusive todas as suas potencialidades, com o plasma espiritual, digamos assim, ou fluido que contém os 5 princípios inferiores do Dhyana de 6 princípios. E tereis em vossas mãos o segredo, se fordes bastante espiritual, para compreendê-lo. Vejamos agora a comparação prometida. Quando a semente do homem é lançada no terreno fértil da mulher animal, não poderá germinar se não tiver sido frutificada pelas 5 virtudes, o fluido ou emanação dos princípios,
do homem sextuplo celeste. Esta é com acento circunflexo a razão porque microcosmo é com acento circunflexo representado como um pentágono dentro do hexágono em forma de estrela. O macrocosmo 486. 486 Ancrupos A, uma obra sobre embriologia oculta. Livro I. 429. As funções digivas sobre a Terra são de caráter quíntuplo. No átomo mineral está ele relacionado com os princípios inferiores dos espíritos da Terra, os sextuplos. Dianes, na célula vegetal, com o segundo dos mesmos princípios, prana, a vida, no animal, com os princípios anteriores mais o terceiro e o quarto, no homem, deve o germe receber a frutificação de todos os cinco, pois sem isso ele não nascerá superior ao animal. 487. Assim, é só no homem que o jiva está completo. Quanto ao seu sétimo princípio, não é senão um dos raios do Sol universal. Toda criatura racional recebe como empréstimo temporário aquilo que deve um dia retornar à sua fonte. O corpo físico, esse é formado pelas vidas terrestres inferiores, através da evolução física, química e fisiológica. Os bem-aventurados nada têm a ver com as depurações da matéria, diz a Cabala no livro dos Números Caldeu. Importa isso em dizer, a humanidade, em sua primeira forma prototípica e de sombra, é uma criação dos Elohim de vida ou Pitris, em seu aspecto qualitativo e físico, é a progênie direta dos antepassados, os Dhyanis inferiores ou espíritos da Terra, e deve sua natureza moral, psíquica e espiritual a um grupo de seres divinos, cujo nome e características serão dados nos volumes 3 e 4. Os homens, coletivamente, representam o trabalho de legiões de espíritos vários, distributivamente, são os tabernáculos dessas legiões, em caráter ocasional e, individualmente, são os veículos de alguns desses espíritos. Em nossa quinta raça atual, tão materializada, o espírito terreno da quarta raça tem ainda uma. 487 isto é, será um idiota de nascença. 430. Grande influência, mas já nos aproximamos dos tempos em que o pêndulo da evolução se inclinará para cima, reconduzindo a humanidade ao nível espiritual da primitiva terceira raça raiz. Durante a sua infância, a humanidade se compunha inteiramente daquela legião angélica, os espíritos que habitavam e animavam os monstruosos tabernáculos de barro da quarta raça, construídos e constituídos por milhões e milhões de vidas, como também o são agora os nossos corpos. Daremos depois a explicação, ainda neste comentário. A ciência, percebendo vagamente a verdade, pode encontrar bactérias e outros seres microscópicos no corpo humano, não vendo neles senão visitantes acidentais e anormais, aos quais se atribuem as enfermidades. O ocultismo, que descobre uma vida em cada átomo ou molécula, seja no corpo humano, seja no mineral, no ar, no fogo e na água, afirma que todo o nosso corpo é composto destas vidas, e que, comparada a elas, a mais diminuta das bactérias visíveis ao microscópio é tão grande como o elefante ao lado do menor dos infusórios. Os tabernáculos aperfeiçoaram-se com textura e em simetria da forma, crescendo e desenvolvendo-se com o globo em que se acham, mas o progresso físico se fez às expensas do homem interno espiritual e da natureza. Os três princípios intermédios, na terra e no homem, se tornaram cada vez mais materiais com a sucessão das raças, e a alma retraiu-se para dar lugar à inteligência física, convertendo-se a essência dos elementos nos elementos materiais e compostos que hoje conhecemos. O homem não é, nem poderia ser, o produto completo do Senhor Deus, mas é o filho dos Elohim, tão arbitrariamente transpostos para o número singular e o gênero masculino. Os primeiros Dhyanis, que receberam a missão de criar o homem à sua imagem, podiam tão somente projetar as próprias sombras a fim de 431 que, como em um modelo delicado, sobre elas trabalhassem os espíritos da natureza. O homem é, sem dúvida alguma, formado fisicamente pelo barro da terra, mas os seus criadores e construtores foram muitos. Tampouco se pode dizer que o Senhor Deus insuflou em suas narinas o sopro da vida, a menos que se identifique Deus com a vida una, onipresente, embora invisível, e a menos que se atribua a Deus a mesma operação para cada alma vivente, sendo esta a alma vital, Nepeche, e não o espírito divino, Ruach, que só o homem confere o grau divino da imortalidade, não alcançável por nenhum animal, enquanto animal. Neste ciclo de encarnação, a confusão do sopro da vida com o espírito imortal deve-se à impropriedade das expressões usadas pelos judeus e, ainda agora, pelos nossos metafísicos ocidentais, incapazes de compreender e, consequentemente, de admitir mais que um homem trino e uno,
espírito, alma e corpo. A mesma coisa se dá com os teólogos protestantes, que, ao traduzir certo versículo do quarto Evangelho 488, lhe desvirtuaram por completo o significado. Diz a tradução errônea: o vento sopra onde ele quer, em vez de o espírito vai aonde ele quer, como está no original e também na tradução da Igreja Grega Oriental. O erudito e filosófico autor de New Aspect of Life procura incutir em seus leitores que Ona Peixe, a alma vivente, segundo os hebreus, provio foi produzido pela infusão do espírito ou sopro de vida no corpo do homem em desenvolvimento. Tomou o lugar do espírito no eu assim constituído, de modo que o espírito se perdeu e desapareceu na alma vivente. 488 João 3, 8, 432. Entende o mesmo autor que se deve considerar o corpo humano como uma matriz, na qual e da qual a alma, que ele parece colocar acima do espírito, se desenvolve. Considerada funcionalmente, e do ponto de vista da atividade, é inegável que a alma está situada mais alto que o espírito, neste mundo finito e condicionado de Maya. A alma, diz ele, é produzida em último lugar, do corpo animado do homem. O autor, simplesmente, identifica o espírito Atma com o sopro de vida. Os ocultistas orientais não estarão de acordo com essa opinião, que se funda no errôneo conceito de que Prana e Atma, ou Jivatma, são uma só e mesma coisa. O autor apoia o argumento mostrando que, para os antigos hebreus, gregos e mesmo latinos, Ruach, Pneuma e espírito significavam vento, sendo certo que assim era para os judeus, e provável que também o fosse para os gregos e romanos, existindo uma relação suspicaz entre a palavra grega nemos, vento, a latina animus, alma. Tudo isso assenta numa sutileza de raciocínio, mas é difícil encontrar um campo de batalha adequado para decidir a questão, pois, segundo parece, o doutor Prata é um metafísico prático, uma espécie de cabalista positivista, ao passo que os metafísicos orientais, especialmente os vedantinos, são todos idealistas. Os ocultistas pertencem também à escola vedantina puramente esotérica, e, muito embora designem a Viduna, para Brahman, como o grande sopro e o torvelinho, separam da matéria, por completo, o sétimo princípio, negando que tenha relação ou conexão com ela. Assim, reina uma confusão quase inextricável na filosofia das relações entre o lado psíquico, espiritual e mental do homem e as suas funções físicas. Melhor compreensão não se observa na atualidade quanto à antiga psicologia ária ou a egípcia, e é impossível que sejam assimiladas sem que se aceite o setenário. 433. Esotérico ou, pelo menos, a divisão quinaria vedantina dos princípios humanos internos. Sem isso, nunca se poderão compreender as relações metafísicas e as puramente psíquicas, e mesmo as fisiológicas, entre os Dhyānsons ou anjos, em um plano, e a humanidade, em outro. Nenhuma obra esotérica oriental ariana foi até agora publicada, mas possuímos os papiros egípcios, que falam claramente dos 7 princípios ou das 7 almas do homem. O Livro dos Mortos dá uma lista completa das transformações por que passa cada defunto quando se vai despindo, um por um, de todos aqueles princípios, materializados, para maior clareza, em entidades ou corpos etéreos. É preciso lembrar, a quantos pretendem provar que os antigos egípcios não ensinavam a reencarnação, que a alma ou ego eu, do defunto, segundo aquele livro, passa a viver na eternidade, que é imortal, coetânea da barca solar, ou seja, do ciclo da necessidade, desaparecendo com ela. Essa alma surge do Tiaú, o reino da causa da vida, se une com os vivos na terra, durante o dia, para regressar toda noite ao Tiaú. Aí estão expressas as existências periódicas do ego 489. A sombra, a forma astral é aniquilada, devorada pelo Urza a ligadura os 490. Os manes serão aniquilados, os 2 gêmeos, o quarto e o quinto princípios, serão dispersados, mas a alma pássaro, a andorinha divina e Ura a ligadura os de chama. Manas e Atma Abudi, viverão na eternidade, porque são os maridos de sua mãe. Outra analogia significativa entre o esoterismo ário ou brahmânico e o egípcio é que o primeiro chama antepassados lunares do homem aos pitris, e os egípcios faziam do deus Lua, Tatesmun, o primeiro antecessor humano. 489 Capitão Kshi e 490 Capitão Kshix. 51. 434. Este deus Lua exprimiu os 7 poderes da natureza, que lhe eram anteriores e nele estavam sintetizados, como as suas 7 almas, que ele, como o 8º,
exteriorizava. Daí a oitava esfera, os 7 raios do heptaquis, Caldeu, Olhal. Sobre as pedras gnósticas, indicam o mesmo setenário de almas. Via-se a primeira forma do místico 7, figurada no céu pelas 7 grandes estrelas da Ursa Maior, a constelação consagrada pelos egípcios à mãe do tempo e dos 7 poderes elementais 491. Como sabe perfeitamente todo hindu, essa mesma constelação representa na Índia os 7 rishis, sendo chamada Riksha e Chitrashikandin. O semelhante só produz o semelhante. A terra dá ao homem o seu corpo. Os deuses, Dhyanis, lhe dão os seus 5 princípios internos, a sobra psíquica, da qual aqueles deuses são, com frequência, o princípio animador. O espírito, Atman, é uno e inseparável. Não está no Tiaú, mas, que é o Tiaú. As constantes alusões ao Tiaú no livro dos mortos encerram um mistério. Tiaú é o caminho do sol noturno, o hemisfério inferior ou a região infernal dos egípcios, que estes situavam no lado oculto da lua. No esoterismo deles, o ser humano saía da lua, um tríplice mistério, astronômico, fisiológico e psíquico, a um só tempo, atravessava todo o ciclo da existência, voltava depois ao lugar de seu nascimento, para dele sair outra vez. Via-se, por isso, o defunto chegando ao ocidente, sendo julgado perante Osíris, ressuscitando como o deus Horus e descrevendo círculos em torno dos seus siderais, o que é uma. 491 Tisseven Souza-Hoffmann, Pag. 2. Conferência de Gerald Massey. 435 Assimilação alegórica Ra, o Sol, atravessando o Nut, o abismo celeste, e voltando mais uma vez a Tiaú, a semelhança de Osíris, que, como deus da vida e da reprodução, reside na lua. Plutarco 492 apresenta os egípcios celebrando uma festa, denominada o ingresso de Osíris na lua. No ritual 493 é prometida a vida depois da morte, e a renovação da vida é posta sob a proteção de Osíris Lanu, porque a lua era o símbolo da renovação da vida ou reencarnação, por causa de suas fases de crescente, minguante, desaparecimento e ressurgimento em cada mês. Está dito no Dankmoi 494, ó Osíris Lunus, tu que refazes a tua primavera. E sabe que diz a Seti 495, tu te renovas a ti mesmo, como o deus Lunus quando era criança. Vê-se ainda mais claramente em um papiro do Louvre 496, acasalamentos e concepções abundam quando ele, Osíris Lunus, é visto nesse dia, nos céus. Diz Osíris, ó raio único e resplandecente da lua, eu saio das multidões de estrelas que giram em círculos. Abrimutizou, por Osíris eu sairei de dia para a tarefa que tenho de fazer entre os vivos. 497, ou seja, para dar lugar a concepções. Osíris era Deus manifestado na geração, pois conheciam os antigos, muito mais que os modernos, as verdadeiras influências ocultas do disco lunar sobre os mistérios da concepção. Nos sistemas mais antigos a lua figura sempre com gênero masculino. O Soma dos hindus, por exemplo, é uma espécie de Dom Juan sideral, um rei e o pai, ainda que legítimo, de Buda, a sabedoria. Isto se refere ao conhecimento oculto, a sabedoria adquirida mediante um completo conhecimento dos mistérios lunares, inclusive os da geração sexual. Posteriormente, quando a lua foi associada com as deusas femininas, Diana, Ísis, 492 Isidiete Osiride, Kei, 493 Capitão, Li, 494 5, 495 Abidos, de Mariette, Lâmina 51, 496 P. Pierret, Etudes Egiptologiques, 497 O Ritual, Capitão, 2, 436 Artemisa, June etc. Esta conexão também se fundava em um conhecimento completo da fisiologia e da natureza feminina, tanto física como psíquica. Se, nas escolas dominicais, em vez de inúteis lições da Bíblia se ensinasse astrologia, pelo menos a parte referente às propriedades ocultas da lua, em suas influências sobre a geração, as multidões de pobres e famintos, então, não haveria muito o que temer quanto ao crescimento excessivo da população, nem se precisaria recorrer à discutível literatura malthusiana. Porque a lua com suas conjunções que regula as concepções, todo astrólogo da Índia sabe disso. Durante as raças anteriores, e até o começo da atual, os que se permitiam relações conjugais em certas fases lunares, que as tornavam estéreis, eram considerados feiticeiros e pecadores. Mas esses pecados da antiguidade, originados pelo abuso do conhecimento oculto,
seriam ainda preferíveis aos crimes que se praticam em nossos dias, decorrentes da completa ignorância de tais influências. Primeiro que tudo, o Sol e a Lua eram as únicas divindades visíveis e, por seus efeitos tangíveis, por assim dizer, psíquicas e fisiológicas, o Pai e o Filho traço. Ao passo que o espaço ou o ar em geral, ou aquela extensão dos céus que os egípcios chamavam Nut, era o espírito oculto ou o sopro dos dois. O Pai e o Filho se alternavam em suas funções, e operavam juntos harmonicamente em suas influências sobre a natureza terrestre e a humanidade, sendo por isso considerados como um, embora fossem dois como entidades personificadas. Ambos eram masculinos, e ambos exerciam funções distintas, mas complementares entre si, na causa geradora da humanidade. Tudo isso eram aspectos astronômicos e cósmicos, considerados e expressos em linguagem simbólica, passando a teológicos e dogmáticos em nossas últimas raças. 437. Mas, por trás desse véu de símbolos cósmicos e astrológicos, estavam os mistérios ocultos da antropografia e da gênese primordial do homem. A esse respeito, nenhum conhecimento de simbologia, nem mesmo da chave da linguagem simbólica pós-diluviana dos judeus, pode servir-nos de auxílio, salvo no tocante ao que foi exposto nas escrituras nacionais para usos esotéricos e que, apesar de velado com muita habilidade, não representa senão uma parcela mínima da história real e primitiva de cada povo, referindo-se muitas vezes, como nas escrituras dos hebreus, só à vida humana terrestre da nação, e não à sua vida divina. O elemento psíquico e espiritual pertencia aos mistérios e à iniciação. Havia coisas que jamais eram escritas em papiros ou pergaminhos, mas gravadas em rochas e nas criptas subterrâneas, como na Ásia Central. Entretanto, houve um tempo em que o mundo inteiro possuía uma só língua e um só conhecimento, e o homem sabia então mais do que hoje acerca de sua origem. Sabia que o Sol e a Lua, por mais importante que fosse o papel que exerceram na constituição, crescimento e evolução do corpo humano, não foram os agentes diretos que o fizeram aparecer sobre a Terra. A verdade é que tais agentes são os poderes vivos inteligentes que os ocultistas chamam de Anshons. A propósito, um ilustre admirador do esoterismo judaico nos diz que a Kabbalah reza expressamente que Elohim é uma abstração geral, o que em matemática chamamos um coeficiente constante ou uma função geral, não particular, que entra em toda a construção, ou seja, a razão geral de 1 a 31.415, os números eloísticos, e astros diânicos. 438. A isso responde o ocultista oriental, conforme, é uma abstração para os nossos sentidos físicos. Mas, para nossas percepções espirituais, e para nossa visão espiritual interna, o Elohim ou Dianes não são mais abstrações que a nossa alma e o nosso espírito. Rejeitar um é rejeitar o outro, pois o que constitui em nós a entidade que sobrevive é, em parte, a emanação direta daquelas entidades celestes, e, em parte, também elas próprias. Uma coisa é certa, os judeus conheciam perfeitamente a feitiçaria e diversas forças maléficas, mas, com exceção de alguns de seus grandes profetas e videntes, como Daniel e Ezequiel, pertencendo Enoch a uma raça muito anterior e não a uma nação particular, senão a todas, como um caráter genérico traço, sabiam muito pouco do ocultismo realmente divino, nem dera queriam ocupar-se. O seu caráter nacional opunha-se a tudo o que se não relacionasse diretamente com os seus interesses étnicos de tribo e individuais, do que dão testemunho seus próprios profetas e as maldições que proferiam contra as raças que não dobravam a cerviz. Mas a Cabala ainda mostra claramente a relação direta que existe entre os Sepirot, o Elohim, e os homens. Isto posto, quando nos for demonstrado que a identificação cabalística de Jeová combina um Sepira feminino, encerra outro significado suboculto, então, e só então, poderemos os ocultistas conferir a palma da perfeição aos cabalistas. Até lá, sustentaremos que Jeová, no sentido abstrato de um Deus vivo, é um número simples, uma ficção metafísica, não passando a realidade senão quando posto em seu verdadeiro lugar como emanação e como sepira, e temos o direito de afirmar que o Zohar, pelo menos segundo o testemunho do próprio livro dos Números, expressava em sua origem, antes que os cabalistas cristãos o desfigurassem, e expressa ainda, doutrina idêntica à nossa, a saber, que o homem provém, não de um homem celeste único, mas de um grupo centenário de homens. 439. Celestes ou anjos. Igual ao ensinamento se encontra em Pimandro, o pensamento divino. 3. Quando um se converte em dois, aparece o triplo. A.
E os 3.498 são, é o nosso fio, olhando. O coração do homem planta, chamado Saptaparna, B.A. Quando um se converte em dois, o triplo aparece, isto é, quando o um eterno deixa cair o seu reflexo na região da manifestação, este reflexo, o raio, diferencia a água do espaço, ou, usando as palavras do livro dos mortos, o caos. Cessa o influxo do raio fulgente de luz primordial, que dissipa toda a escuridão. Com auxílio do grande poder mágico do verbo do sol, central, o caos torna-se andrógeno, a água é incubada pela luz, e o ser trino Délix surge como o primogênito. Ra, Osíris Ptah, cria seus próprios membros, à semelhança de Brahma, criando os deuses destinados a personificar suas fases durante o ciclo 499. O Ra egípcio, saindo do abismo, é a alma divina universal em seu aspecto manifestado, e o mesmo Narayana, o Purusha que está oculto no Akashaí, presente no éter. Tal é a explicação metafísica, e ela se reporta ao princípio mesmo da evolução, ou, mais propriamente, da teogonia. O significado da estância, considerada de outro ponto de vista, em suas relações com o mistério do homem e sua origem, e ainda mais difícil de compreender, a fim de formar um conceito claro do que significa um converter-se em dois e em seguida transformar-se em triplo. É preciso que o estudante, antes de mais nada, se inteire perfeitamente do que 498 unidos entre si. 499 Up. Cite. 17. Pare. 4. 440. Entendemos pelo nome de Rondas. Silero Esoteric Buddhism, que foi o primeiro ensaio de um esboço aproximado da cosmogonia arcaica, verá que Honda é a evolução em série da natureza material nascente, nos 7 globos de nossa cadeia 500, com seus reinos mineral, vegetal e animal, incluído o homem neste último, e à sua frente, durante o período completo de um ciclo de vida, chamado pelos Brahmanes um dia de Brahma, corresponde, em resumo, a uma revolução da roda nossa cadeia planetária, a qual se compõe de 7 globos ou 7 rodas separadas, empregada agora a palavra em outro sentido. Quando a evolução desceu, na matéria, do globo A ao globo G ou Z, uma ronda se completou na metade da quarta revolução, ou seja, de nossa ronda atual, a evolução